It's just in my blood. It's a feeling one can't describe. Very nervous. Very nervous. Very scared. It's much more than just a race. A Bíblia constantemente, Paulo principalmente nas suas cartas, ele utilizava a figura daqueles corredores das Olimpíadas mesmo, naquele mundo grego-romano do passado, para fazer uma transposição assim, uma analogia com a nossa carreira cristã. Diz lá em Hebreus, capítulo de número 12, preguei há poucos domingos aqui, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E constantemente os apóstolos usavam a figura, era algo tão comum naquela época. As Olimpíadas antiguíssimas, você sabe, isso vem desde aquela época. Então, o corredor, ele tem uma meta, ele tem um foco, ele tem que ter um objetivo, ele tem um preparo, ele não se perde no meio, ele tem um objetivo, ele tem. E então nós estamos fazendo aqui, Ironman, a maratona da vida. A vida é uma verdadeira maratona, precisamos de garra, perseverança, muita luta para superar os desafios que nós enfrentamos nessa vida. Já falamos bastante sobre a família. Quem não veio perdeu realmente assim, orientações preciosas. Trouxe aqui experiências profundas, trazendo à luz da palavra de Deus. Você que tem um membro da sua família, tem problema com vícios. Falou aqui de casais, os dois viciados em drogas, recuperaram, frequentam lá a sua igreja nos Estados Unidos, Bob Brubaker, problemas na área do casamento, ele é um conselheiro, escreveu livros sobre isso, trouxe orientações preciosas. Você tem tido dificuldades, quem vive com um marido ou uma esposa que não é cristão, grandes desafios, oportunidade vendo para tirar dúvidas, aqueles que têm dificuldade com os filhos adolescentes estão se afastando da fé, tivemos muita orientação, a maratona da família, foi realmente assim, 4 palestras, na sexta-feira tivemos uma, e depois nós tivemos no sábado mais 3 palestras, falando da questão da família. E eu vou dar sequência agora à maratona da vida. Quando você, além dessas dificuldades que nós encontramos na família, em todos os aspectos, nós temos lutas, nós temos provações, e nós temos que perseverar. A palavra-chave hoje vai ser perseverança. E nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos realmente da bênção de Deus na nossa vida para não desistirmos na maratona da vida. E essa série eu quero falar aqui alguns domingos com você. Hoje eu quero iniciar falando perseverança no sofrimento. Eu vou pedir para você abrir lá em 2 Coríntios, capítulo de número 12. Você precisa de perseverança, tá? Para enfrentar os sofrimentos que podem vir sobre a sua vida. Todos nós temos muitas passagens preciosas na Bíblia. O nosso culto hoje foi totalmente focado na questão da perseverança. Você viu lá Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 8, falou muito do sofrimento, das tribulações, que a tribulação produz perseverança na nossa vida. Então, aqui tem um exemplo extraordinário. Você tem um exemplo na vida do apóstolo Paulo, que ele enfrentou lutas tremendas, teve tribulações, chamado espinho na carne. E ele precisou então ter perseverança, graça dobrada de Deus para superar o seu espinho na carne. E nós precisamos também, na nossa carreira, na nossa jornada, para não desistirmos diante dos obstáculos que temos diante de nós. 2 Coríntios 12, verso 7 em diante, diz assim, experiência do apóstolo Paulo: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás,
para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar, meus queridos? Ó Pai, obrigado, Senhor, por mais uma noite na Tua casa, de meditação na Tua palavra, de adoração, de louvor, de oração, ó Pai, deste culto que Te prestamos, a Ti, Senhor, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. O Senhor fale, Senhor, o coração de cada um aqui essa noite, nos dê perseverança, Senhor, para não desistirmos, Senhor, na maratona da nossa vida, a garra que precisamos ter, Senhor, diante das lutas, não uma força que está em nós, mas uma força que vem do Senhor e nos fortalece, ó Pai. É isso que pedimos, e que mesmo nas horas de fraqueza, Senhor, possamos renovar as nossas forças, como diz a Tua palavra, como águias. E, ó Pai querido, que o Senhor esteja operando assim na vida de cada um aqui, nos abençoando, nos dando perseverança em meio aos sofrimentos e tribulações dessa vida. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus queridos, há um poema muito bonito, que ele diz assim: o que nós fazemos com as pedras em nosso caminho? Acho que é conhecido de muitos aqui na igreja, eu vou repetir, quem nunca ouviu. O distraído nela tropeçou, o bruto a usou como um projétil, o empreendedor usando-a construiu. O camponês cansado da lida dela fez assento. Para meninos foi brinquedo, para Drummond a poetizou. Davi usou uma pedra para matar Golias. Michelangelo extraiu-lhe a mais bela escultura. Em todos esses casos a diferença não estava na pedra, mas no homem. Não existe pedra no seu caminho que você não possa aproveitá-la para o seu próprio crescimento. Sabe que o sofrimento, ele traz crescimento. Não tem jeito. Dói crescer. Quando eu era criança, pré-adolescente, eu tinha aquele período que se chama do estirão, né? À noite era uma dor, aonde? Nas pernas. Doía crescer, doía, eu não dormia. Não sei quem aqui já teve dor de perna, dor de crescimento, é chamada dor de crescimento. Ninguém aqui teve dor de crescimento, só gente alta, viu? Os baixinhos tiveram essa graça de não sentir dor, viu, gente? Teve também? Então teve. Existe a dor do crescimento. Crescer dói. Dói no osso, na carne. Eu tive. Meus 2 filhos tiveram. Não, teve um deles que a gente foi fazer, que iria fazer até ressonância, porque tem alguma coisa. Doía demais, não dormia à noite, ninguém dormia. Falei, não, tem alguma coisa na perna desse menino. Passou, né? Crescer dói. Eu me lembro de uma história que eu vi, é dura de não ter a fonte direito, mas a história é muito interessante. Que uma reunião em que, de líderes lá na Inglaterra, e Lloyd Jones foi um grande pregador, pastor na Inglaterra, e um jovem ministro contando os seus feitos, né? E os mais experientes ficavam olhando para ele assim, e ele falando o que estava fazendo, o que fez, que ia deixar de fazer, e blá, blá, blá. E aí disse que o mais experiente falava assim: escuta, meu querido, Deus já te quebrou para começar a te usar. Porque até então ele mesmo não era Deus, era ele que estava fazendo as coisas, entendeu? Mas precisava primeiro ser quebrado para Deus começar a usar. Começar a usar. E eu estou há 10 anos no ministério. Durante esses 10, eu vou completar 10 anos, 7 anos eu fui secretário executivo do presbitério. Eu fui muito pastor, início de ministério, empolgado, fazendo, acontecendo, e a gente via que era ele que estava fazendo. Eu também vivi essa experiência várias vezes, até que Deus veio e quebrou. Agora Deus está usando, agora é benção. Mas isso não se aplica só a pastores, não. A todos nós, gente.
Eu não tenho dúvida que alguns eu vou dizer assim, ó, Deus ainda não quebrou para usar. Porque Deus precisa quebrar para usar. Primeiro ele quebra, depois ele usa. É assim. A gente canta aquela música, quero ser um vaso, não é assim? Faz de mim um vaso novo. Filho, para fazer um vaso novo, você tem que fazer o que o velho? Tem que quebrar. Deus vai quebrar. Aqueles que estão começando a carreira cristã há poucos anos, assim, 5 anos, 10 anos, deixa eu falar uma coisa, não assuste. Deus tem que quebrar. Não tem aquelas coisas na sua vida que fala assim, não muda, não consigo me livrar disso, não consigo. Preciso crescer. Detalhe, crescer dói. O sofrimento, ele é necessário na vida do cristão, não tem como. O Filho de Deus que ainda não foi quebrado, eu sei que tem gente aqui que fala, pastor, eu estou sendo quebrado desde o início, continuo sendo quebrado. Tem alguns que a coisa assusta, ou seja, não entende os propósitos de Deus. Mas, quando a gente entra na teologia do sofrimento, a gente corre muitos riscos, perigosos. Eu vi muita gente entrar na teologia do sofrimento, querer dar explicação. Quando você vê Deus trabalhando na vida de alguém, não tenta dar explicação teológica. Porque eu vou falar para você, o assunto mais difícil que existe na teologia é justamente esse. A questão do sofrimento na vida do Filho de Deus. Os livros mais difíceis de interpretar, você vai lá, o livro de Jó. Milhares de anos. E é um livro que foi escrito de um jeito assim, ó, não tenta entender, não. Não tenta entender. Você tem que compreender que Deus usa, e Ele quebra, Ele permite sim sofrimento na vida dos seus filhos. Como pode um Deus bom permitir que coisas ruins aconteçam com seus filhos, com pessoas boas? A origem do mal é o assunto mais difícil da teologia. Livros e livros no seminário foram escritos. E não tem uma resposta fácil, não. Dependendo da experiência pessoal de cada um, da formação cristã, teológica, da origem, de onde você veio, você carrega alguns conceitos já aí. Nós carregamos conceitos, quem veio do catolicismo romano carrega muito conceito do catolicismo romano. O mais forte, a culpa. A coisa mais difícil que tem é tirar, não só do catolicismo romano, não. Quem vem do pentecostalismo carrega uma questão de culpa muito sério diante do sofrimento. Diante do sofrimento não consegue ver outra coisa senão é culpa. É Deus me castigando. Deus está me condenando. Precisa libertar. Tem pessoas que precisam ser libertadas disso. Carregamos uma culpa lá do catolicismo romano, carregamos uma culpa quem veio do pentecostalismo, e às vezes uma vida inteira, quando vê sofrimento na vida do outro, ou na sua própria vida, é um sentimento de culpa terrível. Primeira coisa que a pessoa diz, o que é? É a mão? A mão de Deus está pesando na vida dessa pessoa. É a mão de Deus, tudo é a mão de Deus, a mão de Deus. Entendeu? Tudo que é na vida da pessoa é terrível, né? A mão de Deus, né? E a gente começa a querer dar explicação. Quando a gente é adulto, a gente vai dizer, bom, quais foram os meus pecados? Né? O que eu fiz para merecer isso aqui? Matei beija-flor de estilingue quando era criança. Eu matei muito pardal, beija-flor não, entendeu? Pardal eu matei, entendeu? E começa a teologizar, querer achar explicação para o sofrimento, a culpa. E às vezes a gente sabe até dizer, não, olha, sabe o que? É o pecado. Eu sei até o pecado que a pessoa cometeu. A gente conhece tanto o coração do outro, né? Nem eu conheço o meu próprio coração. Porque ele me engana, e a gente quer conhecer. Quando a gente é adulto, é complicado. Porque, primeira coisa, você é adulto, você tem pessoas que são ou adversário, ou inimigo, ou gente que não gosta de você. E quando acontece uma coisa ruim com aquela pessoa que não gosta de você, está vendo? É a mão de Deus na vida dele. Quando acontece uma coisa ruim na sua vida, fala, não, está vendo? Olha, agora Deus está castigando. É uma teologia que a pessoa cria. Quando a gente é adulto, a gente comete erros. Já deu tempo de a gente cometer muitos erros, a gente tem inimigos. E quando a coisa ruim acontece na nossa vida, a gente é pronto, tá vendo aí, ó, a disputa, que negócio. Mas essa teologia cai por terra quando você vai ver de criança passar por sofrimento muito pior. Para quem? Essa heresia vai ter que levar a outra, um abismo chama outra. Aí criaram a maldição hereditária. Porque uma criança não fez nada ainda tão grave para merecer aquilo, mas os pais fizeram. Maldita dessa maldição hereditária,
que veio do pentecostalismo, e tem gente que parece que carrega isso também, mesmo no presbiterianismo. Quando uma criança sofre, não é um pecado que meus pais cometeram. Deus escreveu, o profeta, capítulos inteiros falando sobre isso. Ou os pais chuparam uvas verdes e nossos dentes que embotaram. O profeta fala sobre isso. Sabe que profeta? Alguém sabe? Que profeta falou sobre isso? Muita teologia é feita em cima de conclusões antecipadas diante do sofrimento. E a gente não entende que é claro na Bíblia que o sofrimento é necessário na vida do cristão. Para com essa teologia de fundo e quintal, que há milhares de anos os maiores teólogos do mundo escreveram livros e livros e não tem uma resposta fácil sobre isso. Não é culpa, não é mão de Deus, não é maldição hereditária, não acredito. Sai dessa. A teologia do sofrimento, você tem que parar de ter explicações simples sobre isso e aprender o seguinte: Deus tem que quebrar o vaso antes de usar. Como aquele pastor experiente disse para o mais jovem, falou assim: Deus já te quebrou para começar a te usar. Até agora Deus não te usou, né? É você que está fazendo aí. E é assim que acontece na nossa vida cristã. O sofrimento, ele amadurece. O sofrimento faz a gente repensar a vida. O sofrimento, não tenha dúvida, é um grande instrumento de Deus que nós não podemos desprezar. Quando o sofrimento vem na sua vida, na sua família, na sua casa, você tem que realmente parar tudo e começa a crescer. Chegou a hora de crescer. Pronto, é minha vez agora. É minha vez agora. Eu creio que o sofrimento faz parte da história, da caminhada do ser humano, porque ele entrou no mundo por causa do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, Deus não nos criou para o sofrimento. Deus fez um jardim maravilhoso, colocou e viu tudo era bom, não havia sofrimento. O sofrimento entrou pela desobediência do ser humano. A Bíblia nos fala então que começou a nascer espinhos na terra. Do suor do teu rosto comerá do teu pão, para trabalhar vai ser sofrido. Foi dito para a mulher o quê? Foi dito para a mulher assim, ó, com dores terás teu filho, multiplicarei a tua dor. O sofrimento entrou na família. Ter filho dói, mas não é só na hora do parto. Isso implica que todo relacionamento, a questão conjugal dói. Foi dito ali, a mulher agora vai ter dificuldade lá com o relacionamento do marido, porque uma coisa é você se submeter a um Adão perfeito, amoroso, que todo dia vem com uma flor, né? Trata quem. Outra coisa é se submeter a um Adão que caiu. Agora ele é pecador. Ele tem egoísmo. Tem hora que ele só pensa nele. E a mulher tem que conviver com isso aí. O sofrimento entrou, gente, quando o pecado entrou no mundo. E faz parte. Mas Deus é tão extraordinário, que Ele vai agora pegar esse sofrimento na vida dos seus filhos, e tudo vai cooperar para o bem. Ele vai transformar, Ele vai usar isso com um propósito maior. E aí os filhos de Deus vêm na terra e começam. Adão e Eva tiveram um filho, Caim. O segundo quem foi? Teve um futuro próximo, uma vida rica, né? Foi? Tinha 2 filhos, um bom e um mau, não era? Então, o bom não foi prosperidade, saúde, foi isso que ele teve? O cara não deu tempo, ele deu uma olhadinha para fora do jardim, já levou uma lambada do outro irmão, já morreu. Caim matou Abel. Então, onde que está a teologia da culpa aí? Me fala, onde? Quem? Gente, sofrimento entrou na família. O primeiro irmão, um matou o outro, foi o primeiro na família. Luta, provação, dificuldade. Quanto que não deve ter doído no coração da mãe de ver um irmão matando o outro? Você acha que eles não sofreram com isso? O sofrimento caminha com o ser humano desde o dia que o pecado entrou no mundo. A primeira mãe desse mundo vê um filho matar o outro, gente. Passou milhares de anos, nós estamos aqui, tentando dar explicação. A explicação maior é essa. Fora isso, gente, não tem explicação. É particular. A coisa mais difícil que tem é quando eu vou fazer aconselhamento para quem está em sofrimento, e eu quero achar uma explicação, uma palavra. Desistir desse negócio. Eu desisti desse negócio. Eu já fui dar conselho para gente que estava sofrendo uma enfermidade grave, tentando falar uma palavra de conforto, e achando que eu ia conseguir explicar a situação.
Aí o cara me fala que a mulher dele morreu também com a mesma doença, e o filho dele, criancinha, também tinha morrido com a mesma doença, e agora vou dar aqui outra explicação. Para, que explicação? Para de querer ter tudo prontinho, a cartilha. Eu fiquei quieto, eu saí de lá, frustrado, porque não tinha uma explicação. A gente quer dar explicação para tudo. Eu tinha que calar minha boca ali e orar por ele, só. Misericórdia de Deus. E amanhã sou eu, e o sofrimento faz parte da natureza humana, e todos nós vamos ter que encarar. Pedra, todos nós vamos ter. A questão é o que nós vamos fazer, entendeu? Com as pedras que vêm sobre nós. Não tenta dar explicação fácil. Você precisa muito da graça de Deus, gente. Se você é filho, se você não é filho, o pagão que ele faz, ele blasfema, xinga e se revolta, leva uma e dá 3. Mas não é assim. Nós temos algo a mais, gente. Nós não estamos perdidos nesse mundo, nós não somos Caim. Você não é Caim, você é filho de Deus. Deus usa o sofrimento na vida dos seus filhos por uma causa maior. Deus transforma o mal em bem. É diferente. Na história que nós lemos aqui, quem era? Era Paulo. Paulo tinha um problema. Nós não sabemos qual era o problema de Paulo. Não dá para dar explicação aqui fácil para esse problema de Paulo. A gente não sabe nem o que é. Era um espinho na carne, era o que doía, machucava. Alguém já teve um espinho? Entrou espinho? Tem espinho que é grande assim, mas tira fácil. Tem espinho que é pequeno, você não vê. O negócio fica lá e fica miso. Toda vez que você pega, é um espinho na carne. Ninguém sabe exatamente o que Paulo tinha. Aqui a gente vai caminhar uma coisa aqui rapidinho com você. Espinhos são aflições e perturbações da nossa vida, que querem nos fazer desistir. Desistir dos nossos sonhos, desistir dos nossos projetos, desistir da nossa jornada. Nós estamos numa maratona, não vamos desistir. Nós não podemos desistir. Essas aflições podem ser de ordem espiritual, algumas são de ordem espiritual sim. Essa é exclusiva dos filhos de Deus, só os filhos de Deus têm. Pagão não tem. É espiritual. O primeiro filho de Deus aqui, Abel, Caim matou. O filho de Deus é perseguido nesse mundo, gente. Nós não somos desse mundo. Tem gente que quer construir um paraíso aqui, acha que vai ser um negócio. Não vai. Não somos desse mundo, gente. Nós não pertencemos. É por isso que o mundo não nos ama mesmo. Não ama mesmo, não ama. Você vai ser perseguido no seu trabalho, vai ter gente caluniando. Se você casou com um pagão ou uma pagã, filho, se prepara que você vai sofrer. Porque você está vivendo num contexto de um mundo caído e um mundo que você não pertence a esse mundo. Se você conhece a Deus, se Deus habita em você, te fala uma coisa, nós não somos desse mundo, diz a Bíblia. Você vai ter luta, você vai ter sofrimento. Simplesmente porque você é filho de Deus. Não fez nada, mas não fiz nada para merecer. Claro que não, ninguém está falando disso. Não tem ideologia da culpa. Você é filho de Deus, de ordem espiritual. Os filhos de Deus são perseguidos. Muitas são as aflições do justo. Jesus diz para os filhos, reuniu os filhos e falou assim, no mundo tereis aflições. Vocês não são desse mundo, por isso que o mundo não ama vocês, se preparem. Pode ser de ordem moral. Há muita coisa que sobrevém na nossa vida de ordem moral. Além da perseguição, coisa que nos ofende, que machuca, que dói. E também pode ser de ordem física. Meu gente, nós somos humanos, de carne e osso, igualzinho. Deixa eu falar, a sua natureza, a textura da sua pele, é igualzinho do seu vizinho pagão. Mesma coisa. Se furar, dói. A gente adoece, como aquele que não conhece a Deus. Nós estamos envelhecendo, nós estamos enfrentando dores. Envelhecer dói, crescer dói, amadurecer dói, depois envelhecer dói também. Tivemos agora na casa da Maria Hernandes, 90 e poucos anos. Converse um pouquinho com ela, tira umas lições. Vai lá falar com a dona Dulce. Quanta luta. Mas está lá firme. Uns 50, 70, 80. Bom, a dona Dulce, mais de 90 anos na fé. São aflições, são dores, são enfermidades, são tribulações. De ordem, nós podemos dizer que muito do físico foi por causa do emocional. Quem sabe? Nós somatizamos.
Sofrimento emocional afeta o nosso físico. Mas não tenha dúvida, você sabe, tem diabetes emocional. Tem coisa que é lá, na cabeça da pessoa. Gastrite, dá gastrite, nervoso, não dorme à noite. Tem coisa que você come e faz bem, come e faz bem. Aí um dia você não está bem, você come e faz mal. Aqui, ó, cabeça. Afeta o físico. No caso do apóstolo Paulo, poderia ser qualquer uma das perturbações espirituais, perturbações morais e perturbações físicas. Nós temos alguns exemplos aqui. Espiritual, Paulo fala que a nossa luta, então uma luta, gente, que dói, não é contra a carne, é contra o sangue. Mas ele fala que há uma luta espiritual contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Luta espiritual, nós não sabemos. Lá em 1 Coríntios 15, 32, ele fala: como homem lutei em Éfeso com feras. Não sabemos direito quem são essas feras. Se era de ordem espiritual, ou era possibilidade dele ser levado para a arena, ser comido pelos leões. Paulo também sofreu perseguições. Lá em 2 Timóteo, ele escreve para Timóteo, dizendo assim, capítulo 3, verso 10. Tu, porém, jovem, pastor, ministro, servo de Deus, ele diz assim para o jovem: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Você viu as minhas perseguições, verso 11. E os meus sofrimentos. Tinha sofrimentos. Por ser filho de Deus, simplesmente. Os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Variadas perseguições tenho suportado. Mas de todos o Senhor tem me livrado. Ainda na carta aos Coríntios ele vai falar dessas fraquezas. Ele diz assim, olha, capítulo 12, verso 10, na segunda carta, quando ele fala das suas dificuldades, ele dá uma lista: perseguições, angústias, necessidades. Dói, passar necessidade dói. Não ter o que comer, muitas vezes uma privação. E ele experimentou. Gente, foram tantas coisas que esse apóstolo passou que a gente fica assim, impressionado com a caminhada, com a jornada dele. Uma coisa que Paulo aprendeu no meio dos sofrimentos, das lutas, das provações, que é um conforto na nossa jornada, que não deixa de desistir. Primeira coisa que você tem que guardar no seu coração. Primeira coisa: o espinho na carne, o sofrimento, a tribulação está nos planos de Deus. Deus tem um propósito. Deus não perdeu o controle da situação. Por mais que, humanamente falando, você não vê sentido para aquilo. Dores tão grandes que a pessoa pode passar, sofrimento. Entendeu? Uma mãe que perde um filho, gente, não vai dar explicação, não. A Bíblia só fala assim, que a gente tem que chorar com os que choram. Quantas vezes eu tive velório enterrando um filho de crente? Vai dar explicação. Deus está no controle, gente. Deus tem um propósito. A primeira coisa que a gente tem que encontrar conforto é isso aí. Olha que no caso dele diz assim: para que eu não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Olha, Paulo, no caso dele, ele tinha uma noção, Deus tem um propósito de tudo isso aqui. Ele recebeu tantas revelações, Deus fez coisas assim, a gente não consegue imaginar, né? O crente, uma oração bonita, já fica orgulhoso, né? Qualquer coisa, a gente se orgulha, né? Faz uma coisa boa, uma boa obra, a gente já... Deus usou esse homem aqui para evangelizar continentes. Ele levava o evangelho de continente em continente. Gente ressuscitou. Foi o que mais escreveu no Novo Testamento. O que Deus fez através dessa pessoa, gente, humanamente, isso não tem explicação. Para que ele não se ensoberbecesse pela grandeza das revelações. Tem uma passagem lá em 2 Coríntios, que ele vai falar dele, só que ele não quer se exaltar, se vangloriar. Ele fala: eu conheço um homem, era ele. 2 Coríntios 12. Que há 14 anos atrás foi arrebatado até o terceiro céu.
Olha, eu não sei nem explicar, ele fala se no corpo, se fora do corpo, eu não sei, Deus sabe. Está lá, verso 2. Esse tal homem, que foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, ouviu palavras inefáveis. Não tem nem como descrever o que ele ouviu, o que ele viu. Uma coisa assim que ele nem imagina. Nós estamos tão presos a esse plano, a essa realidade, tão preocupados com as coisas dessa vida, gente. Não temos nem noção, não subiu o coração do homem o que Deus tem preparado para nós. E foi revelado um pouquinho para ele, assim, ó. Deram uma abridinha assim na brecha, assim, ele viu, assim, nossa. Ele fala, não pode nem contar para o homem. É incompreensível, é inefável. E ele diz, olha, de tal coisa, olha, nas minhas fraquezas, eu não posso me gloriar, ele fala. Deus usou esse homem e fez coisa extraordinária na vida dele. E eu vou falar para você, é aquilo que foi dito no início, Deus já te quebrou para te usar. Deus chama cada um de nós com um propósito. Deus pode ser que vai usar a sua vida, tá? Para que haja conversão lá dentro da sua casa. Você que não, seus filhos não conhecem a fé, seu cônjuge, mas Deus vai ter que te quebrar. Na nossa caminhada cristã, a Bíblia diz que tudo coopera para o nosso crescimento, amadurecimento. Só que para isso, vai ter que quebrar, para fazer um vaso novo. Nós somos transformados, diz a Bíblia, de glória em glória. Para isso, Ele tem que nos quebrar. Essa história, essa teologia do sofrimento, ela é assim, colocada de uma maneira extraordinária na história de Jó, como eu comentei. Jó, que diz a Bíblia que era um homem justo e bom, passou por coisas assim inexplicáveis. Interessante que Deus utilizou o próprio inimigo, transformando o mal em bem, para trabalhar na vida daquela pessoa. Para que um livro fosse escrito, para que durante milhares de anos, nós, você e eu, pudéssemos ser edificados espiritualmente. Ele usou aquela vida. E quando nós experimentamos algumas aflições, nós aprendemos coisas que de outra maneira. O salmista chega a dizer assim, olha, depois que eu passei pela aflição, eu aprendi os teus decretos. É um tempo difícil, o tempo do sofrimento. Mas é um tempo de profunda comunhão com Deus. Paulo, quando experimentou aquilo na sua vida, Deus tem um propósito com isso, e ele começou a experimentar uma aproximação, uma comunhão, um pedacinho do que nós vamos viver na eternidade, foi naquele tempo de sofrimento na vida dele. A Bíblia nos fala então que ele começou a orar, mais do que o normal, intensamente. Você sabe que é assim que a vida acontece, né? A gente ora um dia assim, outro dia não, ora correndo, às vezes dirigindo, dá uma levanta, de manhã dormindo assim, ou à noite. Mas vem uma aflição, a gente vira homem de oração, entendeu? Eu viro homem e mulher de oração. Rapaz, oração longa, leia a Bíblia. A gente é assim. Mas é um tempo de comunhão tão profunda, que Paulo começou a experimentar na vida dele, que a Bíblia diz que ele orou 3 vezes ao Senhor, pedindo que Deus afastasse. Ele não era aquele, vai, manda mais sofrimento, eu gosto, é bom, não. Dói, estava doendo, era um espinho na carne. Ele orou 3 vezes, mostra intensidade. Constantemente, é tempo de profunda comunhão com Deus. O sofrimento, ele tem isso. É algo que Deus vai permitir na nossa caminhada cristã, que vai nos moldar. O caráter de Cristo vai ser forjado assim, lapidado. Na nossa caminhada, nós vamos experimentar comunhão, a presença de Deus. Vai ter, gente, você vai crescer. E ó, maravilha, o que Deus vai fazer na sua vida. Se você não foi quebrado ainda, se você na caminhada cristã ainda não experimentou o sofrimento, não se assuste. É tempo de profunda comunhão com Deus. Profunda comunhão com Deus. Eu posso dizer na minha caminhada que foram os tempos mais assim, tremendos, inexplicáveis. Sabe, parecia que Deus estava no quarto ali comigo, dava até medo, dava até temor. De comunhão mesmo, de buscar, de derramar o coração, de chorar. O Filho de Deus tem que passar por isso, tem que experimentar isso, sabe, de quebrantar, de colocar a sua causa, aquilo que está doendo,
E Deus vai usando aquilo para moldar a gente, para transformar a gente. E nós vamos entregando nosso coração diante de Deus. Aqueles ídolos, aquelas coisas que a gente morre por aquilo, a gente entrega. A gente deixa nas mãos de Deus. A gente descansa. A gente começa a ver que a nossa vida aqui é um sopro, é uma névoa, é um vapor. E Deus se torna o centro da nossa vida. O sofrimento, ele tem um poder de colocar a gente no centro da vontade de Deus. Deus está no centro do nosso coração. E a gente respira. E Deus está ali. Tremendo, gente. Comunhão com Deus, que é diferente. É diferente quando você vem aqui e ora, e canta, e ouve. É experiência particular. É pessoal. Ninguém pode sofrer pelo outro. Gente, nem por um filho. Meu filho vai ter as experiências dele, que eu não posso viver por ele, não posso nem poupá-lo de algumas, não vai dar. Pode ser que eu nem esteja aqui. Ele vai ter que ter as dele, as lutas dele, de aprender a falar e ouvir Deus, entender o propósito de Deus para a vida dele. E nós vamos experimentar isso. Paulo teve experiências profundas com Deus, de comunhão em meio a lutas e... Detalhe, gente. A Bíblia diz que Deus, Ele mostra o seu socorro presente, aonde? Na tribulação. A tribulação é um instrumento da mão de Deus na nossa vida. Olha, eu não posso dizer que é bênção, porque eu não quero, entende? Eu chego de tribulação, às vezes eu oro para Deus, eu jogo a toalha, às vezes eu jogo a toalha, Senhor, dá um refrigério, dá umas férias na praia, Senhor, estou cansado. Eu oro assim, falo assim, me dá um refrigério. O povo não ficar doente, Senhor, não aguento mais entrar naquela santa casa. Eu oro a Deus, Senhor, dá saúde. Dá um refrigério para a gente respirar. A gente respira. Tempo bom, é bonança, e faz festa. Por isso que eu sou festeiro, gente. Quando o negócio está bom, a gente faz festa, e canta parabéns, e faz. Porque daqui a pouco vem outra onda. E é onda, gente, é onda. Por isso que vem, né? Vem onda, e a gente está aqui um domingo, um outro está internado, outro se aonde, ou cirurgia, enfermidade, tribulação, o casamento está acabando, o filho se perdeu, voltou para a droga. Sofrimento. Eu não quero sofrimento, eu não tenho prazer no sofrimento, mas eu não tenho dúvida que o sofrimento na vida dos filhos de Deus, eu oro, mas Deus não vai tirar aquele espinho, porque Ele tem um propósito. Deus está trabalhando, produzindo crescimento, comunhão, experiência profunda. O salmista Davi, que teve experiências profundas com Deus, ele escreveu coisas assim extraordinárias. Quando ele estava lá na caverna, os salmos mais lindos de Davi, gente, que assim, aquela coisa profunda de comunhão, o coração dele unido ao coração de Deus, de reflexões profundas, de comunhão, de crescimento. Foram os momentos mais difíceis. Teve um momento de profunda solidão, que ele não tinha ninguém, ele não tinha amparo algum humano. E há um momento da nossa vida que nós não sentimos amparo humano algum. É aquele momento que é você e Deus. A solitude é um instrumento da nossa vida. Quando Davi estava sozinho, ele orou, lá no Salmo 34, ele diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Aí ele vai contar a experiência que ele teve lá, de caverna, de deserto. Ele diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, está dando testemunho da experiência dele, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Gente, se você não teve tribulação na sua vida, você não experimentou o que é o refúgio em Deus. Gente, acredita, Deus fortalece a gente. Você está no olho do furacão, e você não explica, como é que eu estou conseguindo? Não, eu me pergunto às vezes, mas como que eu consigo ficar em pé, ir lá, pregão? Né? E não tem explicação, gente. Entendeu? É Deus. Provai e vede. Mas você não foi quebrado? Você não passou por tribulação?
Você não experimenta isso aí, a presença de Deus na sua vida. No Salmo 55 ele diz assim: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Ó, neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Não tenha dúvida, gente. Então, momento de profunda comunhão, de aproximação inexplicável. Como que Paulo viveu o que esse homem viveu, gente? Teve uma vez que ele foi apedrejado, mas tanto assim, apedrejado, gente. Que pararam de jogar pedra, porque falaram assim, ó, morreu, chutaram lá, está morto. Arrastaram ele e jogaram para fora da cidade, morreu. Foi dado por morto. Aí, muito tempo depois, ficou lá, desmaiado lá. Uns irmãos apareceram lá, pegaram ele para enterrar. Mas está vivo, ele está respirando ainda. E ele foi levado. De repente ele se levanta e prega de novo. E ele diz assim, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Mas vai dar explicação, teologizar o negócio aí. Não tem. É a graça de Deus na vida dele. Que mesmo com as coisas mais difíceis ele se levantar. Quando a gente era criança, não sei você, homem, assim, quando a gente era criança, adolescente, assim, a gente já tinha caído algumas vezes, mas eu me lembro que tinha um grupo na minha região lá que eu brincava, que a gente contava quem tinha mais cicatriz. Tá, esse aqui, olha, foi quando eu caí de cima do muro. Esse aqui foi esse aqui na cabeça. Eu tenho certeza aqui que você deve ter um monte de cicatriz de adolescente. Fala assim, eu achava que eram as maiores cicatrizes que a gente podia ter nessa vida. Vou falar para você, depois que a gente cresce, você vai descobrir que tem cicatriz muito mais profunda, que não aparece na carne, externamente, mas é no coração. Quanto baque, gente. Pai de família aqui já enfrentou provação, privação, dificuldade. Falar para você, é a graça de Deus que mantém o cara em pé e levanta a cabeça no outro dia, vamos lutar, vamos cuidar da família, vamos sustentar os filhos, entendeu? O que falar para uma mãe que está com o filho longe de Deus, nas drogas? Você vai falar o quê? Uma mãe dessa que não tem força para levantar no dia seguinte. Você dormiria se o seu filho estivesse na rua? Quantas mães eu vi? É a graça de Deus, comunhão. Só Deus mesmo nessas horas de profunda comunhão levanta o filho, ele se mantém em pé e vão para frente. E essas experiências, meu querido, acontecia uma outra coisa na vida de Paulo. Ele clamou, não é errado, clama, ora, coloca, diz o nome. Se o problema é lá na sua casa com seu filho que está afastado, diz o nome, clama. Tenha experiências profundas com Deus. Se você está vivendo uma tribulação, se você tem uma experiência difícil na sua vida, não fica só delegando oração, não. Clama, tenha tempo com Deus, dedique tempo, fala, vou tirar uma tarde para conversar com Deus. Eu tenho um negócio mal resolvido no meu coração. No meu casamento, na criação dos meus filhos, nessa área da minha vida, eu tenho algo mal resolvido. Não deixa. Busque a Deus, coloque diante dele. E clame, entendeu? Se tem algo na sua vida que está assim, consumindo você, tira o seu sono. Ótimo, acordou? Ora, vai orar, vai ler a Bíblia. Se você está acordado, Deus tem alguma coisa para falar para o seu coração. Pega a Bíblia e começa a ler. As experiências mais profundas que eu tive foram madrugadas, silêncio, sozinho, não tinha ninguém na casa. Abre a Bíblia, começa a ler a Bíblia. Gente, você vai ver, Deus parece que vai entrar ali num quarto com você. Tremendo. Você começa o outro dia sem dormir, renovado. Vai enfrentar. Sabe por quê? Depois que Paulo clamar, era isso que Deus queria. A força de Deus veio sobre ele e acontece algo extraordinário. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. A palavra de Jesus para Paulo, nesse caso, alguns, meu irmão, a gente ora e Deus tira o espinho. Tirou com a mão, como a gente fala. Outras vezes ele vai dizer, ainda não. E outras vezes ele vai dizer, não. Deixa eu contar uma coisa para você. Em todas elas, ele vai dar a dose necessária para você conviver. Ou com sim, ou com ainda não, ou com não. Nesse caso, foi não. Só que um não com conforto. Então, ele disse assim, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você quer mudar coisa na sua vida, você não consegue.
Você quer ser usado por Deus para que pessoas na sua casa conheçam o evangelho, a gente não consegue. Porque dentro de casa a gente não consegue evangelizar. O lugar mais difícil que tem. Vem uma tribulação, um quebrantamento, você fica desanimado. Não quer vir na igreja. Vem arrastado. Era a hora. Coração quebrantado. Nosso coração é mau, gente. Ele é duro. Quantas vezes Deus falou, entrou no ouvido, saiu no outro, quebrantou, beleza, abriu a porta do coração. Busca a Deus, dobra o joelho, lê a palavra. Busque a Deus, você vai ouvir a voz de Deus no seu coração. Se Ele não mudar aquela situação, Ele vai te confortar de uma tal maneira, vai te dar força para você levantar e enfrentar o problema. Seja o que for o problema. Coração quebrantado, a Bíblia diz, é um coração quebrantado, eu não desprezarei. Deus não despreza. Quer ver um negócio que Deus chama a atenção? Coração quebrantado. Quebrantou o coração, é hora de buscar Deus. A minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele experimentou a graça de Deus de uma maneira diferente na nossa vida. A gente não experimenta a graça de Deus na nossa vida porque o nosso coração é duro, entra por um ouvido e sai pelo outro, a gente não dá atenção, nós somos humanos, gente. Isso é para mim, para você, todo mundo. Deus usa aquela situação, por quê? Porque todas as coisas, acabamos de ler aqui em Romanos 8, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é um Deus que transforma o mal em bem, só que Ele só vai fazer isso em oração. A graça ali, aperfeiçoando. Não entra em revolta, não entra em desespero, porque desespero é quem não tem esperança. Nós temos esperança, nós não somos daqueles que não têm esperança. É aquilo que, gente, José, 17 anos, vendido pelos irmãos. Gente, olha a vida desse homem. 17 anos de idade, vendido pelos irmãos. Foi cair na casa de Potifar. Estava indo bem, as coisas estavam dando certo. Né? Ele produzindo, Potifar gostou dele, deu tudo na mão dele. Aí vem a desgraçada mulher de Potifar. Sempre tem. Parece que as coisas que estão indo bem, parece que tem alguma coisa lá. Que surge alguém lá no trabalho, para passar a perna na gente, para falar mal, para criticar. Vai estar tudo indo bem, parece que sempre tem. Desgraça a mulher, deu em cima do cara, fez uma confusão. E ele foi para a cadeia, gente. Ele foi fiel a Deus. Olha aí, teologia da culpa. Foi fiel a Deus. Quanto mais fiel ele era, mais fundo ele ia. Lá na cadeia, e ele fez tudo certinho, ele ajudou todo mundo, o carcereiro deu a chave para ele. Lá, ele recebe aquela contato com duas figuras, interpreta uma oração, e depois disso Deus vai usar a vida dele de uma maneira extraordinária. Ele vai se assentar lá no trono, lá um abaixo do faraó. Muito tempo se passa, ele já casado, com filho, reencontra os irmãos. E o que ele vai dizer para os irmãos? Vocês intentaram o mal contra mim. O mal exige, gente. Exige gente má. Exige gente má mesmo, sabe? Faz mal pelo mal. Tem gente que quer acabar com a sua vida, pode acontecer. Tem gente que, se puder, arranca você lá do seu emprego. Acaba. Desculpa falar, tem mulher vagabunda que, se puder, pega teu marido. Tem um monte por aí. Tem gente que não vai pensar duas vezes para destruir seu casamento. Tem gente de olho no seu filho para vender droga. Precisa de cliente, gente. Precisa vender. Precisa mais gente. Gente, o mundo é mau. Não se engane, nós estamos no mundo mau. E ele falou, vocês intentaram o mal contra mim. Mas Deus transformou o mal em bem. É esse o Deus que eu creio. Que transforma o mal em bem. O poder dele se aperfeiçoa no momento que eu estou quebrantado, é que Deus usa, que Deus faz coisa tremenda. É um Deus que está no controle de todas as coisas. Não tenta dar explicação. Quando chegar a sua vez, você fala assim, a minha vez agora. Cara, então o Senhor me dá graça para enfrentar esse negócio. E você vai ver que Deus é capaz de te usar muito mais nessa hora que você está fraco. Que, sabe, você fala assim, agora é que Deus vai te usar. Eu quero encerrar, antes da ceia, mostrando um vídeo. O pessoal está preparando ali. Extraordinário. Extraordinário. É a história de uma menina chamada Vitória, que ela tinha um problema assim, que você fala, puxa, não é possível, nasceu com... Mais do que qualquer outro, tinha desculpa para não se envolver nas coisas de Deus, para não servir a Deus, para não um monte de coisa, para reclamar da vida, ser revoltado, né? A gente revoltado.
reclama de tudo. Eu quero que você assista esse vídeo, são poucos minutos, tá? E nós vamos já para a Santa Ceia, profundo. Como é que Deus transforma a dor, o sofrimento, o quebrantamento em algo tremendo. Quantas meninas cheias de saúde estão aí, ó, se prostituindo. Presta atenção nessa história. Se o pessoal apagar as luzes, nós vamos encerrar depois com a Santa Ceia. Tímido, escondem a dor. Boiosa quer dizer que sai bolhas. E distrófica é porque pode encolher, assim. Pode atrofiar. Vai atrofiando até fechar. Tem algumas crianças que eu conheço, elas não têm mais a mão. São fechadas. A única parte que elas mexem da mão é o dedo. Me incomoda um pouco a dor, porque daí sinto muita dor, assim, quando eu bato, quando eu corro, até pra tomar banho dói. No dia a dia é difícil. Para mim, o mais difícil é quando ela acorda de manhã e fala: mãe, essa noite eu não consegui dormir nada, porque eu senti muitas dores no meu ferimento. E eu digo para ela: filha, por que você não chamou a mãe? E ela disse: eu não te chamei porque eu sei que eu posso descansar durante o dia, quando me der sono, quando eu não aguento mais eu durmo. E você tem os meus irmãos para cuidar, tem toda a casa, tem que fazer mais do que eu. Então, por isso que eu não te chamo, eu quero que você descanse, para no outro dia você tá bem, para poder cuidar de nós. Se nós duas amanhecermos acordada, daí quem que vai trocar meus curativos, fazer o que comer para mim? Tanto sofrimento produz maturidade. Um machucar é um problema assim raro, né? Até eu, às vezes, quando eu vejo alguma coisa diferente, a gente olha para os médicos e não tem cura. Porque eu sei que Deus, se Ele quiser, Ele pode me curar, né? Vitória sobreviveu a todos os diagnósticos que previam sua morte depois de 2 meses de nascida. Hoje, aos 14 anos, a catarinense resolveu seguir o exemplo de uma gauchinha que morreu com a mesma idade que ela tem hoje. Vendo um DVD da história e missão da Andressa, ela decidiu que queria fazer o mesmo, montar um pequeno grupo. Eu fiquei preocupada que eles machucassem ela, que acabasse ainda causando problema para ela, né? Eu falei para ela, ela disse assim: mãe, eu vou me cuidar. Ela falou assim: a maneira que eu tenho, eu não posso estar junto com eles, brincar com eles, participar lá na rua, no campinho, andar de bicicleta, nem fazer o que eles fazem, mas é a oportunidade que eu tenho de interagir com eles aqui em casa. A gente tem que falar e é fácil. Agora sim eu sei que é fácil falar, pelo amor de Deus. Não tira pedaço, não dói. Vitória não podia sair para chamar os convidados, então os irmãos ficaram com essa tarefa. A gente dá as boas-vindas, tem a hora da mensagem musical, daí a gente canta, faz as brincadeiras, uma dinâmica para eles, contamos a história, e daí a gente faz a atividade do livro, do estudo, daí a gente ora e depois a gente termina. Não é fácil falar de Deus para algumas pessoas, agir, fazer alguma coisa. Eu também pensava que era difícil, tudo para fazer era difícil. Antes, a mãe falava para mim brincar, andar, é muito difícil, eu me machuco. Como que eu vou sair andando? Porque pode atrofiar as pernas, então eu tenho que andar, tenho que fazer alguma coisa. E eu também achava muito difícil, mas quando a gente tenta e a gente pede para Deus, é fácil, com Deus é fácil. Por causa do pequeno grupo infantil, que já tem quase 30 crianças, os adultos montaram um grupo de oração e agora estão formando um pequeno grupo também. A responsabilidade é tanta que Vitória convidou 2 amigos da igreja para ajudá-la, principalmente quando ela tem que ficar internada para as transfusões de sangue, que são constantes. Mesmo que a gente tenha um problema, não é por isso que a gente vamos deixar de fazer as coisas, ficar se lamentando. Não parece que ela tem essa doença? A gente até esquece. Porque mesmo que ela tenha um problema, ela é como todo mundo.
É muita diferença. Antes ela andava um pouco desanimada. Até a ponto de um dia dizer para minha mãe, será que é pecado pedir para Deus para dormir para sempre? E então ela estava cansada assim, de viver assim, aqui nesse mundo, né? Depois que ela começou fazer esse pequeno grupo com as crianças, ela tem ânimo. Hoje ela pede para Deus assim que ela acorde outro dia viva. Deus não dá nada que a gente não possa suportar. Se cada um tem algum problema, porque Ele sabe que aquela pessoa pode suportar. Se eu tenho isso, eu sei que eu posso suportar com a ajuda dele, orando, pedindo ajuda, pedindo forças para aguentar, e eu sei que Ele vai ajudar cada um. Como a doença é grave, o governo fornece os curativos importados que protegem a pele sensível de Vitória. Um alívio, mas nem tanto. Antes, quando ela não tinha esses curativos, isso era todos os dias. Foi 11 anos assim, acordando com a cama nas costas. A gente brinca, né? Que ela disse, mãe, antes desse curativo eu acordava grudada na cama, né? Era com os lençóis grudados, a roupa grudada, ia para baixo do chuveiro para molhar até tirar tudo. Hoje em dia ela tem os curativos. E esses curativos, ele dá uma proteção, então gruda igual, ela tem que arrancar, sai a pele, sangra. Ela fica de molho na banheira e depois vai tirando, daí amolece, dói menos. Se eu fosse todos os dias que tivesse que trocar os curativos da minha filha, todos os dias como eu troco, eu chorasse, eu me desesperasse, ficasse com medo, com pena, nós duas acho que não estaria aqui mais. Eu, com a minha limitação, eu tento e sei que eu consigo, porque Ele está me ajudando. Ele pode ajudar cada um. Então eu quero pedir que vocês trabalhem, falem com os amigos. O adulto tem vergonha de falar para um amigo uma coisa que é verdadeira, e não tem vergonha de falar até uma coisa que não é verdadeira, que é mentirosa. E você, não é capaz de fazer o mesmo?